Olá, meus amigos. Estamos chegando na reta final de mais um ano. O ano de 2023 está se findando. E como de costume, as famílias têm o costume de comemorar o Natal, comemorar o Réveillon, o Ano Novo. E com isso, eu gostaria muito de deixar aqui para vocês uma mensagem. E essa mensagem ela tem como título a unidade de Deus e a divindade de Cristo. Amigos, temos um Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia ele nasceu, viveu e morreu. Deu a sua vida por cada um de nós. Na Bíblia Sagrada nós temos o plano da salvação. E o plano da salvação está lá em João, no capítulo 3 e o verso 16, que diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já quero deixar aberto aqui para você, deixar os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida ainda, ou se você tiver alguma dúvida sobre qualquer outro assunto, a gente pode juntos aprender mais sobre o Senhor Jesus e sobre o plano da salvação. Nós podemos tirar as nossas dúvidas. Deixo aberto aqui para comentários e para dúvidas. E irei responder, tá bom? Amigos, vamos falar sobre a unidade de Deus e a divindade de Cristo. Olha só, nem toda unidade é simples. Pode ser composta. Olha só um exemplo. O dia e a noite formam um só dia. Assim é chamada a combinação de dia e noite. Do mesmo modo, chamamos de Deus a divindade existente em três pessoas. Compreendeu? Olha só. Pai, Filho e Espírito Santo, em cujo nome o crente é batizado para pertencer ao seu povo. Está lá em Mateus, no capítulo 28 e o verso 19. Irmãos, cada uma dessas pessoas é Deus, sendo seu conjunto um só Deus. As três pessoas aparecem também juntas, e eu vou deixar aqui vários versos bíblicos para que você possa pesquisar e você possa ter certeza de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e Ele é Deus. Você pode estar pesquisando lá em João 14 e o verso 16, lá em João 16 e o verso 13 até o verso 15, em João 20, do verso 21 e o verso 22, lá em Atos 10 e o verso 38, em Romanos 15 e o verso 16 e o verso 30, em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, do 4 ao 6, em 2 Coríntios, no capítulo 1 e o verso 21 e 22. Irmãos, vocês podem estar pesquisando também lá em 2 Coríntios, no capítulo 13 e o verso 13, em Efésios 2 e o verso 18, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o verso 13, em Hebreus 9 e o verso 14, em 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 2, em 1 João, capítulo 4 e o verso 2, e lá em Judas, no verso 20 e o verso 21. A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia descreve o Senhor. Deuteronômio 6 e o verso 4. Olha só, a Bíblia descreve o Senhor com as mesmas características de Jesus Cristo, portador de glória, lá em Isaías 42, o verso 8, Mateus 16 e o verso 27. Descreve também como Criador, lá em Isaías capítulo 40 e o verso 28, Efésios 3 e o verso 9, como Redentor, lá em Isaías capítulo 33, o verso 2, lá em Atos 4 e o verso 12. Em Juiz, descreve ele como juiz, lá em Isaías 33 e o verso 22. Lá em João, capítulo 5 e o verso 22. Rei do universo. Exatamente isso, Rei do universo. Lá em Isaías 33 e o verso 22, Apocalipse 19, do verso 11 ao verso 16. Rocha e eterno refúgio. Em Deuteronômio 32, o verso 3 e o verso 4. Lá em 1 Coríntios 10 e o verso 4. Olha só, meus irmãos,
o primeiro e o último, em Isaías 41 e o verso 4, e em Apocalipse capítulo 1, do verso 8 ao verso 11. Meus amigos, meus irmãos, na Bíblia está indicado de modo categórico que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Ele é Deus. Ele é chamado de Deus forte, lá em Isaías capítulo 9, o verso 6. Deus conosco, lá em Mateus, no capítulo 1, o verso 23. Deus, quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Lá em Lucas, no capítulo 5 e o verso 21, o verbo que era Deus. Lá em João, capítulo 1 e o verso 1, o eu sou. Lá em Êxodo 3 e o verso 14, em João 8, o verso 58 e 59, em João 10 e o verso 33, Senhor meu e Deus meu. Lá em João 20, o verso 26 até o verso 28, aquele em que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Colossenses capítulo 2 e o verso 9, grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, lá em Tito capítulo 2 e o verso 13. Meus irmãos, Deus e Senhor. Hebreus capítulo 1, do verso 7 ao verso 10. Notar que é Deus Pai que chama o Filho assim. Além disso, o nome de Jesus deve ser invocado como o Senhor. Exatamente isso está lá em Joel, no capítulo 2 e o verso 32, e Romanos, capítulo 10, do verso 9 e o verso 13. Mas eu gostaria muito de deixar aqui ainda com vocês um verso onde eu já citei ele. Mas, irmãos, esse verso diz para mim e para você que um dia Maria, uma virgem, ela deu à luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele foi chamado de Emanuel. Vamos ler juntos? Abre a sua Bíblia lá e acompanhe comigo esse verso. Eu vou abrir aqui e juntos vamos ver que um dia Deus, Jesus Cristo, nasceu, o Emanuel. Vamos ler? Abre a sua Bíblia lá. Eu vou abrir a minha aqui. Lá em Mateus, no capítulo 1 e o verso 23. Lá em Mateus capítulo 1 e o verso 23, diz assim, ó: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Significa Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um dia o Senhor Jesus deixou o céu, deixou o seu trono, não deixou a sua majestade, não deixou de ser Deus. Ele habitou entre nós. Ele nasceu, viveu e morreu. Ele deu a sua vida por mim e por você, para que eu e você, aceitando Ele como Senhor e Salvador, possamos estar seguros. Ele venceu todos os obstáculos. Ele venceu tudo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E hoje temos a certeza de que estamos seguros com o Senhor Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador. Ele deu a vida por você e por mim. Temos um Senhor e um Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. Feliz Natal. Deus abençoe você e a sua família.